Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de verão castigava o bairro nobre de Clearwater, na Flórida. Os gramados eram impecáveis, as casas grandes e modernas, e os vizinhos se observavam com uma polidez que por vezes beirava o gélido. Mas por trás das fachadas perfeitas, certas tensões fervilhavam, silenciosas e profundas. Emily Thompson, uma mulher branca na casa dos 50, conhecida por sua arrogância e preconceito, nunca escondeu seu desprezo por aqueles que considerava diferentes. Seu olhar frequentemente percorria as casas vizinhas, como se verificasse se tudo estava em ordem segundo seus padrões. Naquele dia, ela avistou a piscina dos Johnsons, uma família negra respeitada e discreta que havia se mudado recentemente para o bairro. O reflexo na água cristalina e a sombra das palmeiras pareciam convidá-la, mas não para um mergulho inocente. Ela queria humilhá-los e demonstrar sua suposta superioridade. Sem bater, Emily entrou no jardim, com seu ar presunçoso e sorriso zombeteiro. A família Johnson estava lá, desfrutando de uma tarde tranquila. O Sr. Johnson lia em sua cadeira de praia? A Sra. Johnson preparava refrescos e as crianças brincavam a poucos metros da piscina. Emily, alheia a qualquer formalidade ou limite, mergulhou na água com uma gargalhada que ecoou por todo o jardim. "Olha só", exclamou ela em tom de deboche. "Parece que você precisa de um pouco de supervisão." As crianças pularam, a Sra. Johnson franziu a testa e o Sr. Johnson se levantou lentamente com um semblante sombrio. Ele sabia que Emily não tinha permissão. Mas, mais do que a intrusão física, o que o consumia por dentro era o desprezo e o racismo implícito em cada palavra dela. Emily continuou a zombar deles, comentando sobre seu estilo de vida, sua casa, seu modo de vida que não combina com este bairro. Cada palavra era uma provocação. Os vizinhos que passavam por ali olhavam surpresos, alguns reprimindo um riso constrangido, outros chocados com a arrogância descarada. Para o Sr. Johnson, essa foi a gota d'água. Ele respirou fundo, sentindo a raiva subir, mas se conteve. Aquele momento não era apenas sobre água ou propriedade, era sobre dignidade. Ele sabia que precisava agir, mas não por impulso. Sua decisão, ele sentia, tinha que ser firme, irreversível e, acima de tudo, tinha que enviar uma mensagem clara. Ninguém tem o direito de violar seu espaço ou desrespeitá-lo impunemente. Enquanto Emily se divertia na água, alheia à tempestade que acabará de desencadear, o Sr. Johnson, em silêncio, bolava um plano. A piscina, símbolo de relaxamento e lazer, estava prestes a se tornar o palco de uma lição que Emily jamais esqueceria. Após a humilhante intromissão de Emily Thompson, o Sr. Johnson ficou imóvel por um instante, observando a piscina. A água cintilante refletia não apenas o sol, mas também a crescente tensão em seu peito. Cada risada de Emily o atingia como um tapa invisível. Ele sabia que não podia deixar isso passar. Ele caminhou em direção à casa, passos calculados, punhos levemente cerrados. Na sala de estar, sua esposa, Sarah Johnson, o observava ansiosamente. "Como você vai reagir?" ela perguntou suavemente. "Não vou gritar nem brigar. Mas ela precisa entender que não podemos tratar nossa família assim", respondeu o Sr. Johnson, com voz firme porém calma. Enquanto isso, as crianças haviam se recolhido ao quarto, em silêncio, mas abaladas pela arrogância de Emily. Ver alguém se comportar daquela maneira com a família as chocou, e uma mistura de medo e injustiça pairava no ar. O Sr. Johnson sabia que sua reação não podia ser impulsiva. Ele precisava ser estratégico. Cada ação tinha que transmitir uma mensagem clara, mas sem ultrapassar os limites da lei. Ele passou a noite pensando, planejando. A ideia de simplesmente barrar o acesso ou reclamar com os vizinhos parecia insuficiente. Emily Thompson precisava de uma lição mais definitiva. Ele então tomou a decisão radical. A piscina precisava ser interditada não por pura raiva, mas por meio de uma ação irreversível e simbólica. O gesto não tinha a intenção de prejudicar a família ou a vizinhança, mas sim de proteger a sua dignidade e a de sua família. Enquanto isso, Emily, despreocupada, compartilhou fotos de sua tarde na piscina nas redes sociais, gabando-se de sua ousadia e de seu humor em relação aos Johnsons. Ela estava completamente alheia à tempestade silenciosa que se aproximava. Essa raiva contida, alimentada pelo respeito à sua própria família, marcou o início de uma lição que ninguém na vizinhança esqueceria. O Sr. Johnson não precisava gritar nem ameaçar. Sua estratégia seria sutil, implacável e definitiva. Ao cair da noite, a casa dos Johnson foi banhada por uma luz suave, um contraste gritante com a tempestade silenciosa que assolava o interior do Sr. Johnson.
Sentado em seu escritório, cercado por plantas da propriedade e anotações detalhadas, ele considerava cada aspecto. A piscina, outrora um símbolo de relaxamento e momentos em família, se tornaria um instrumento para proteger sua dignidade. Não podemos nos contentar com uma simples advertência, murmurou ele para Sarah, que o observava com preocupação, mas também com confiança. Você quer dizer, cimentar? Ela perguntou hesitante. Sim, será definitivo. Ela finalmente entenderá que você não pode invadir nosso espaço e zombar de nós impunemente. Mas tudo será feito legalmente com profissionais. Nada poderá ser usado contra nossa família, respondeu o Sr. Johnson com olhar determinado. O plano era meticuloso. Ele precisava contratar trabalhadores confiáveis, capazes de trabalhar discretamente, e planejar cada etapa para que a transformação da piscina permanecesse invisível para a vizinhança até o momento desejado. Fez vários contatos, escolhendo profissionais que entendiam a importância da confidencialidade e da eficiência. Em sua mente ele visualizava cada etapa: drenar a água, limpar a piscina minuciosamente, instalar uma estrutura de suporte resistente e, finalmente, despejar o concreto. Cada fase tinha que ser perfeita, não apenas para tornar a piscina inutilizável, mas também para impedir que Emily Thompson contestasse a ação judicialmente. Enquanto isso, Emily seguia com sua vida, despreocupada e provocativa, compartilhando suas aventuras no Jardim dos Johnsons nas redes sociais. Ela ria dos vizinhos e ignorava a determinação silenciosa, porém implacável da família Johnson. O Sr. Johnson, por outro lado, sentia que cada risada de Emily era uma contagem regressiva. O plano que ele estava colocando em prática não era motivado por ódio, mas por respeito à sua família e por um discreto senso de justiça. Mostrar que nenhuma arrogância ou racismo ficaria impune diante da integridade e da dignidade. A decisão estava tomada. No dia seguinte, começariam os preparativos e a piscina, símbolo de invasão e desprezo, iniciaria sua transformação em um monumento silencioso de justiça e respeito. Na manhã seguinte, o Sr. Johnson decidiu não agir em segredo desta vez. Queria dar a Emily Thompson uma última chance de compreender a gravidade de seu comportamento. Com Sarah ao seu lado, caminhou até a casa da vizinha com calma calculada, mas com um semblante firme. Emily, que já estava em seu terraço com seu café, viu os Johnson se aproximando. Um sorriso zombeteiro se estendeu em seus lábios. Olha só quem veio nos cumprimentar, exclamou ela, pensando que se tratava apenas de uma simples visita de vizinhança. O Sr. Johnson parou em frente a ela com a voz calma, mas firme. E Emily, preciso falar com você. A piscina não é um espaço público. Você não tem permissão para usá-la. E o que aconteceu ontem foi inaceitável. Emily caiu na gargalhada com um tom condescendente, cruzando os braços. A qual era só uma brincadeira. Você se leva muito a sério. O Sr. Johnson respirou fundo, sem demonstrar a raiva que fervilhava em seu interior. Não se trata de se divertir. Trata-se de respeito, de dignidade, e de saber onde estão os seus limites. O que você fez ontem foi uma invasão de privacidade. Você humilhou minha família na frente dos vizinhos e dos nossos filhos. O sorriso de Emily desvaneceu-se ligeiramente, mas a sua arrogância permaneceu intacta. Você está exagerando. É só uma piscina. Eu não estava machucando ninguém. O Sr. Johnson, olhando-a diretamente nos olhos, prosseguiu. Você pode não ver o mal, mas ele está lá. E se você optar por ignorar este aviso, haverá consequências irreversíveis. Emily, perplexa, mas orgulhosa, não respondeu, pensando que era uma ameaça vazia. Ela saiu alguns instantes depois, convencida de que não tinha nada a temer. Assim que a porta se fechou atrás dela, o Sr. Johnson se virou para sua esposa. Ela ainda acha que tudo é permitido, murmurou ele. Bem, ela logo vai entender que não estamos brincando, respondeu Sarah com um leve sorriso nos lábios. Esse confronto acalmou temporariamente sua raiva, mas confirmou que medidas adicionais eram necessárias. A piscina não continuaria sendo um palco para a arrogância e o racismo de Emily. Os preparativos para cimentar a piscina começariam, e desta vez, não haveria espaço para erros ou impunidade. A noite havia caído sobre o bairro, envolvendo as ruas em uma calma enganosa. As luzes das casas brilhavam fracamente, mas por trás das persianas da casa dos Johnson, uma atividade discreta estava em andamento. Os operários escolhidos pelo Sr. Johnson chegavam com os materiais necessários: concreto, formas, ferramentas pesadas. Mas tudo estava cuidadosamente embalado para não despertar as suspeitas dos vizinhos. Tem certeza de que ninguém pode nos ver? Perguntou um dos trabalhadores, um pouco preocupado. Com certeza. Tudo deve permanecer discreto.
E lembre-se, esta operação precisa ser perfeita e definitiva, respondeu o Sr. Johnson, impassível, porém firme. Sarah olhou para o marido com um brilho de orgulho nos olhos. Você está fazendo isso pela nossa família e pelos nossos filhos. Exatamente. Eles precisam entender que ninguém pode invadir nosso espaço e nos desrespeitar, disse ele, antes de verificar os planos pela última vez. Os operários começaram por esvaziar a piscina, removendo a água com uma precisão silenciosa. Cada movimento era meticulosamente coordenado. Em seguida, limparam a bacia, preparando a superfície para a cofragem. O trabalho prosseguia sob a escuridão da noite, cada martelada ressoando como um símbolo de justiça iminente. Enquanto isso, Emily Thompson, ainda alheia ao que estava acontecendo, postou fotos de seu último mergulho na piscina nas redes sociais, vangloriando-se de sua ousadia e de seu desprezo pelos Johnsons. Sua arrogância, sem que ela percebesse, alimentou a determinação do Sr. Johnson. As horas passaram e o concreto começou a ser despejado, preenchendo lentamente a bacia. Cada litro de concreto representava uma barreira contra a arrogância, uma proteção para a dignidade familiar e um aviso silencioso, porém claro. Nenhuma intrusão ficaria impune. O canteiro de obras secreto tornou-se palco de uma tensão quase palpável. Os vizinhos, intrigados com o barulho, lançavam olhares discretos, mas ninguém imaginava a dimensão da operação. Naquela noite tranquila, a piscina se transformava diante de seus olhos em um monumento silencioso à justiça e à resiliência. Quando os primeiros raios de sol apareceram, o concreto já estava despejado e a piscina não passava de uma superfície dura e lisa, pronta para enviar uma mensagem irrevogável a Emily Thompson. O Sr. Johnson, exausto mas satisfeito, observou seu trabalho, sabia que a lição havia sido cuidadosamente preparada e não podia ser ignorada. Assim que os Johnsons terminaram de despejar o concreto, os primeiros vizinhos começaram a notar uma atividade em comum. O som das ferramentas, as idas e vindas discretas dos trabalhadores e a intensa atividade por trás das persianas fechadas despertaram curiosidade e sussurros. Você ouviu aquele barulho ontem à noite? Perguntou a Sra. Carter ao marido, apontando para a casa dos Johnsons. Sim, parecia vir do jardim deles. Mas não sei exatamente o que estavam fazendo, respondeu ele, intrigado. Na vizinhança, alguns começavam a se perguntar se os Johnsons estariam tendo problemas técnicos com a piscina. Outros, cientes da reputação e da natureza provocativa de Emily, suspeitavam que pudesse ser uma reação ao seu comportamento. Conversas discretas nas ruas alimentavam uma mistura de surpresa, curiosidade e uma admiração silenciosa pela família Johnson. Enquanto isso, Emily Thompson continuou suas provocações nas redes sociais, sem saber que suas ações estavam prestes a desencadear consequências irreversíveis. Ela compartilhou fotos de suas aventuras na piscina, vangloriando-se de sua audácia e impunidade. Cada postagem apenas fortalecia a determinação silenciosa, porém implacável, do Sr. Johnson. Ela sempre acha que está acima das regras, murmurou Sarah Johnson, observando os operários darem os retoques finais. Sim, e ela vai aprender que respeito não é opcional, respondeu o Sr. Johnson, com um leve sorriso nos lábios. À medida que a obra se aproximava da conclusão, a piscina havia desaparecido completamente sob o concreto liso e duro. Não era mais um lugar de relaxamento ou um espaço para ostentação. Havia se tornado um símbolo de proteção, dignidade e justiça silenciosa. Os vizinhos, ao verem a superfície sólida, começaram a murmurar entre si, alguns entendendo imediatamente a mensagem. Naquela vizinhança onde as aparências e a etiqueta importavam tanto, os Johnsons acabavam de conquistar uma vitória discreta, porém brilhante, sobre a arrogância e o racismo de Emily. O momento em que Emily descobriria que a transformação estava se aproximando e, com ela, o inevitável confronto com uma realidade que ela jamais havia considerado. Na manhã seguinte, Emily Thompson, fiel ao seu estilo, dirigiu-se à piscina dos Johnsons, ansiosa por reviver seu momento de glória nas redes sociais. Ela já conseguia imaginar as selfies, os vídeos e os comentários de admiração de seus seguidores. Mas ao se aproximar, seu sorriso confiante congelou instantaneamente. A piscina havia desaparecido. Em seu lugar, estendia-se uma superfície lisa, cinzenta e impenetrável. O concreto refletia os primeiros raios de sol como um espelho frio e impiedoso. Emily deu um passo para trás, incrédula, batendo levemente o pé na superfície dura, como se pudesse magicamente encontrar a água de volta. O que? Ela exclamou com a voz embargada pela incredulidade e pela raiva. Impossível. Eles não se atreveram, murmurou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa.
As crianças Johnson brincavam em silêncio atrás da casa, enquanto o senhor e a senhora Johnson observavam Emily do terraço com os rostos impassíveis, mas marcados por uma discreta satisfação. Nenhuma palavra era necessária, a mensagem era clara e irrevogável. Emily tentou ligar para alguns vizinhos em busca de apoio, mas as respostas foram educadas, porém distantes. Ninguém podia contestar o que era legalmente propriedade dos Johnsons. A raiva cresceu, mas logo foi substituída por uma mistura de vergonha e confusão. Pela primeira vez sua arrogância havia encontrado uma consequência real e tangível. Mas eu ainda poderia me divertir aqui, exclamou ela, percebendo que seus privilégios e sua sensação de impunidade haviam acabado de ruir. Não, Emily, não era o seu espaço. Você percebeu isso tarde demais, respondeu o Sr. Johnson calmamente, olhando-a diretamente nos olhos. O contraste entre sua fúria e a serena calma dos Johnsons intensificou sua humilhação. O que ela pensava ser uma simples brincadeira havia se transformado em uma lição de vida. Respeito e dignidade nunca são opcionais, e a arrogância jamais fica impune. A família Johnson, por sua vez, recuperou uma profunda serenidade. A piscina de concreto não era apenas um objeto de proteção, tornou-se um símbolo tangível de sua força silenciosa. Sua paciência e sua capacidade de transformar a provocação em uma justiça silenciosa, porém brilhante. Emily, por sua vez, permaneceu imóvel sem conseguir encontrar uma palavra, uma desculpa ou uma saída. Esse momento marcou uma virada definitiva, o fim de sua impunidade e o início de um profundo sentimento de arrependimento. Emily Thompson não podia acreditar no que via. A piscina, outrora palco de suas provocações e arrogância, agora estava cimentada, dura e irreversível. Furiosa e humilhada, ela correu para seus vizinhos e para as redes sociais para contar sua versão da história. Vocês nunca vão adivinhar o que aqueles Johnsons fizeram comigo, ela publicou em suas redes sociais, acompanhando a mensagem com fotos da piscina de concreto. Nunca fui tratada assim nesta vizinhança. Mas a reação foi bem diferente do que ela esperava. Os vizinhos, informados da situação, ficaram do lado dos Johnsons. Alguns comentaram discretamente. Ela estava apenas invadindo a propriedade deles. Ela teve o que merecia. Finalmente alguém que defende sua propriedade e sua família. Nas redes sociais, as publicações de Emily foram recebidas com uma mistura de zombaria e duras críticas. Os internautas, ao descobrirem o histórico e o passado polêmico de Emily, a criticaram por sua arrogância e desprezo pela família Johnson. Emily, profundamente magoada, tentou então justificar-se. Isso não é justo. É meu direito me divertir. Você não entende, eu não fiz nada de errado. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. A calma implacável da família Johnson e o apoio da vizinhança apenas amplificaram sua própria humilhação. Cada comentário, cada olhar de um vizinho era um lembrete de que sua provocação havia chegado ao limite. Foi um momento de revelação. Emily compreendeu que dignidade e respeito são valores dos quais nem mesmo a arrogância escapa. Suas tentativas de salvar sua imagem ou se justificar apenas acentuaram sua derrota pública. A família Johnson, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas saiu vitoriosa. Sua mensagem era clara: nenhuma intromissão, nenhuma provocação e nenhum desprezo ficariam impunes. A compostura demonstrada diante da fúria de Emily amplificou a força de sua ação e transmitiu uma lição poderosa, digna e definitiva. Pela primeira vez, Emily sentiu plenamente o peso de suas ações. A piscina de concreto não era mais apenas um obstáculo físico, ela personificava a justiça silenciosa, a força discreta e a dignidade defendida com inteligência e coragem. Poucos dias após a descoberta da piscina de concreto, toda a vizinhança começou a compreender o significado das ações dos Johnsons. Vizinhos que haviam observado discretamente a construção ou ouvido falar do incidente agora compartilhavam a história, não como uma mera notícia, mas como uma lição de respeito, dignidade e os limites da arrogância. No jardim da família Johnson, o Sr. Johnson reuniu seus filhos para discutir o incidente com calma. Vejam, crianças, começou ele, é importante defender o que nos pertence, mas acima de tudo proteger a nossa dignidade. Ninguém tem o direito de nos desrespeitar, independentemente da idade, do dinheiro ou da arrogância. As crianças atentas entenderam que não se tratava apenas de uma questão da piscina. Era uma lição de vida, saber como impor limites, agir com inteligência e nunca deixar a injustiça ou a maldade impunes. Sarah Johnson acrescentou gentilmente. E lembrem-se, não se trata de punir alguém com raiva. A verdadeira força reside em manter a calma, refletir e agir com justiça. Foi isso que fizemos com a Emily. A história se espalhou pelo bairro como uma lição silenciosa, porém poderosa.
Os vizinhos entenderam que defender seu espaço e sua família não significava ser violento ou vingativo, mas sim agir com firmeza e clareza. O ato de cimentar a piscina tornou-se um símbolo de justiça silenciosa, uma resposta ponderada, porém definitiva, à arrogância e ao racismo. Até mesmo Emily, humilhada publicamente, começou a entender a extensão de sua arrogância e de suas ações. A mensagem dos Johnsons era simples, mas inesquecível. Dignidade e respeito jamais são negociáveis, e toda intromissão tem consequências. A piscina, agora transformada em concreto liso, servia como um lembrete silencioso e permanente para todos aqueles que ousaram desafiar a família Johnson ou desrespeitar seu espaço. Não era mais simplesmente uma piscina de água, mas um símbolo de força, paciência e justiça. Nesse bairro onde tudo parecia superficial e calculado, as ações dos Johnsons revelaram um poder verdadeiro, o da calma, da reflexão e da determinação em proteger o que mais importa. Após vários dias de silêncio, Emily Thompson decidiu que era hora de se pronunciar publicamente. Ela visitou alguns vizinhos para contar sua versão da história, na esperança de obter sua simpatia e recuperar um pouco de sua imagem manchada. Mas o que ela encontrou foi muito diferente do que esperava. Os vizinhos, bem informados sobre o incidente e admirados com as ações dos Johnsons, ouviram atentamente, mas seus olhares eram frios e distantes. E Emily, você nunca teve permissão para estar aqui, disse o Sr. Carter, um vizinho respeitado, calmamente. Não podemos defender alguém que viola a propriedade alheia, acrescentou a Sra. Carter. Cada tentativa de Emily de justificar sua intromissão e arrogância era recebida com um silêncio pesado ou com respostas firmes, porém educadas. Seu rosto, antes autoconfiante e altivo, começou a mostrar sinais de profunda humilhação. Nas redes sociais, a situação se agravou. As postagens de Emily que tinham a intenção de retratá-la como vítima foram ridicularizadas. Internautas compartilharam a história dos Johnsons, elogiando sua paciência, estratégia e inteligência. Os comentários destacaram a injustiça do comportamento de Emily e a sagacidade da família Johnson. Ela achou que podia nos intimidar e se colocar acima das regras, sussurrou o Sr. Johnson para Sarah, observando a tempestade de reações digitais. Ela finalmente percebe que a arrogância tem seus limites, e que a dignidade tem seus defensores, respondeu Sarah com um sorriso discreto. Diante do isolamento social e da completa perda de credibilidade, Emily compreendeu pela primeira vez que sua reputação havia sido destruída não pela violência, mas pela inteligência, paciência e justiça silenciosa. Sua arrogância apenas serviu para amplificar sua própria humilhação. A família Johnson, por sua vez, manteve-se calma e serena. Sua ação, embora radical, enviou uma mensagem poderosa a toda a vizinhança. A dignidade e o respeito não podem ser pisoteados, e toda injustiça encontra sua resposta, ainda que silenciosa, mas irreparável. Emily Thompson, agora consciente da magnitude de sua derrota, só conseguia remoer sua raiva e arrependimento, enquanto a comunidade celebrava a coragem silenciosa e a inteligência dos Johnsons. Algumas semanas após o incidente, a vizinhança parecia ter retornado à sua calma habitual, mas a transformação foi sutil. Todos agora sabiam que a família Johnson não devia ser subestimada e que respeito e dignidade tinham um preço. No jardim dos Johnsons, o Sr. e a Sra. Johnson observavam seus filhos brincando perto da piscina de concreto. O concreto liso e cinza não era mais um mero obstáculo, mas um símbolo tangível de justiça silenciosa e força tranquila. As crianças agora entendiam que a proteção de seu espaço e de sua dignidade podia ser defendida com inteligência e determinação, sem violência ou excessos. Papai, eu nunca vou esquecer o que você fez, disse a caçula, com os olhos brilhando de admiração. Nem eu, respondeu o mais velho. E sempre saberei como defender nossa família com sabedoria. Emily Thompson, por sua vez, refugiou-se nas sombras do bairro. Sua tentativa de recuperar a imagem perdida fracassou. A humilhação pública e a desaprovação generalizada a obrigaram a refletir, a tomar consciência de sua própria arrogância e preconceitos. Sua piscina de concreto permaneceria para ela como um lembrete constante de sua impotência diante da justiça silenciosa. Na vizinhança, a história dos Johnsons tornou-se um exemplo, sussurrada entre os vizinhos. Simbolizava a força da paciência, a importância de defender o próprio espaço e dignidade, e o poder da justiça ponderada. A piscina, agora cercada por concreto, não era mais apenas um objeto, mas um monumento à perseverança, à sabedoria e à coragem silenciosa. A família Johnson, reunida no terraço, fez um brinde simbólico à calma restaurada e à lição aprendida.
Nenhuma outra palavra era necessária, suas ações falaram por si mesmas, mais alto do que qualquer confronto ou discussão. E neste bairro, anti-superficial, uma mensagem clara se consolidou: dignidade e respeito jamais são negociáveis, e aqueles que ousarem desrespeitá-los aprenderão, mais cedo ou mais tarde, que não são invencíveis. A paz havia retornado, sólida e serena, assim como o concreto da piscina que agora contava a todos a história de uma família que soube defender o que lhe pertencia, com inteligência, coragem e determinação.